E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Oscar Corrêa, eu sou médico e estou aqui para falar um pouquinho hoje sobre o uso dos esteroides anabolizantes por via oral, né? Quais são os riscos, as peculiaridades, né? Será que vale a pena o uso dessas substâncias? Então, hoje a gente vai destrinchar um pouquinho esse tema, né? O que acontece é que a gente vê muito nas academias pessoas fazendo uso de esteroides anabolizantes de maneira indiscriminada. Muitos utilizam as opções via oral achando que são menos maléficas, mais seguras, digamos assim, e nem sempre é assim, tá certo? Então, assim, esse vídeo não tem nenhum intuito de incentivar o uso de esteroides anabolizantes, né? Mas muito mais de informar, tá certo? O que a gente sabe é que as pessoas muitas vezes acabam pondo sua saúde em risco por fazerem o uso dessa maneira indiscriminada, seguindo orientações de profissionais, ou às vezes nem de profissionais, né? De amigos, de colegas, né? Sem fazer exames, sem saber realmente sua situação de saúde. E muitas vezes realmente acabam tendo mais malefícios do que benefícios. Então vou destrinchar um pouquinho sobre algumas opções de esteroides anabolizantes via oral, tá certo? Alguns deles são bem famosos, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Se você é da academia, você já ouviu falar em oxandrolona, em dianabol, primobolan, hemogenin, tá certo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas drogas, tá bom? E explicar qual é a diferença de um ciclo de oral e um ciclo de injetável, tá certo? Mas antes da gente entrar no vídeo, queria pedir para vocês aquela curtida, comentário, né? Se você puder se inscrever no canal e compartilhar com algum amigo. Compartilhar com um amigo da academia, né? Que você vai treinar com ele. Manda esse vídeo lá, provavelmente ele vai gostar se você for do interesse dele, tá certo? E vocês vão estar me ajudando a estar trazendo mais conteúdo como esse, tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Quando a gente fala de ciclo de esteroides anabolizantes, né, a gente sempre tem que reforçar sobre os riscos, né, sobre os efeitos colaterais que estão intrínsecos ao uso, né. Muitos indivíduos utilizam com fins estéticos, com fins de competir, com fins atléticos, tá certo? Não estou aqui para julgar, tá bom? Mas estou aqui para tentar orientar o caminho para essas pessoas, para que eles não tenham um maior efeito prejudicial à sua saúde, tá certo? Então, independente se você quer fazer o uso, faz uso de esteroides anabolizantes via oral ou injetável, não deixa de ser esteroide anabolizante, não deixa de ser bomba, tá certo, pessoal? Então, todo cuidado, tá bom? De forma geral, todos os esteroides anabolizantes via oral vão ter um potencial para inibir seu eixo nos homens, tá certo? Inibição do eixo hipotálamo, hipófise e gônada, tá certo? Podem piorar o perfil lipídico de colesterol, podem aumentar a sua pressão arterial, tá certo? Os orais, principalmente, vão ter um potencial maior de hepatotoxicidade, ou seja, de gerar toxicidade ao fígado, tá bom? Além do risco de virilização em mulheres, ou seja, desenvolvimento de caracteres sexuais masculinos em mulheres, né? Aumento de pelos, aumento engrossamento da voz, piora da pele, né? Surgimento de acne e também aumento do clitóris. São alguns riscos de todos esses esteroides anabolizantes que eu vou destrinchar aqui para vocês, tá certo? De forma geral, a ideia de acrescentar um esteroide anabolizante ao ciclo é porque a grande maioria deles tem um efeito mais anabólico e menos androgênico do que a testosterona, certo? Então, o que acontece? Quando a gente faz o uso de testosterona em níveis suprafisiológicos, ela vai potencializar o ganho anabólico, né? O potencial anabólico, mas ela tem também seus efeitos colaterais, o efeito androgênico, tá certo? Então, quando a gente pega uma droga que ela é mais anabólica do que a testosterona, porém menos androgênica, ela tem mais potencial para lhe dar músculo e menos colaterais, tá certo? Então, para o indivíduo que visa fins estéticos, né, acaba sendo mais interessante o uso das drogas desses anabolizantes que eu vou citar aqui, orais, do que aumentar ainda mais doses de puramente testosterona, tá certo? O que é que muitos indivíduos alegam, né? Tem muitos caras que se mantêm naturais, né? E não querem fazer um ciclo pelo risco das drogas, o que é totalmente compreensível, né? Mas tem aqueles que não querem fazer por ter medo de agulha, e aí o que for de oral ele tá botando para dentro. Então, assim,
a gente tem que alertar sobre esse risco, né, tá certo? Principalmente em homens, o uso dos anabolizantes via oral de forma isolada. O que acontece? Como eu falei, todos eles têm potencial para inibir seu eixo, tá certo? Então, o uso dessas substâncias de forma isolada em homens vai ter um potencial para gerar inibição desse eixo. Você provavelmente vai ter uma redução na sua produção natural de testosterona e isso pode afetar sua libido e sua performance sexual, tá certo? Então, em homens, essas drogas nunca devem ser utilizadas de forma isolada, tá certo? Independente do contexto, tá bom? Em mulheres, a situação é um pouco diferente, até podem ser utilizadas com mais segurança de forma isolada, tá certo? Não tem tanto essa questão do eixo, tá bom? E um outro ponto interessante aqui, né? A grande maioria dessas drogas que eu vou citar aqui, todas elas são da classe dos derivados da dihidrotestosterona, derivados da DHT. Nessa classe nós temos a oxandrolona, a metenolona, que é o primobolan, o estanozolol e a oximetolona, que é o hemogenin. Então são 4 drogas da mesma classe, que são os derivados do DHT. DHT é a dihidrotestosterona, tá certo? Que é um metabólito, já vem da testosterona. A testosterona, pessoal, ela pode seguir 2 caminhos no corpo do homem, tá certo? No corpo da gente, na verdade, do homem e da mulher. Ela pode ser convertida em dihidrotestosterona pela ação da enzima 5-alfa-redutase, ou ela pode ser convertida em estradiol, né? É uma outra via. Ela pode ser convertida em estradiol através da enzima aromatase. E o que acontece? Uma vez convertida em DHT, que é dihidrotestosterona, essa dihidrotestosterona não se converte em estradiol, tá certo? Então, todos os análogos do DHT, eles não aromatizam, eles não convertem em estradiol. Então, você não vai ter um aumento de estradiol com o uso dessas substâncias, tá certo? De todas elas, a oxandrolona é a de longe a mais segura, a que tem mais estudos, inclusive em humanos, né? Vários estudos, é uma droga antiga, tá certo? Perfil de segurança para uso em homens e mulheres, tá bom? Já tem um vídeo falando mais detalhadamente sobre a oxandrolona, tá bom? Então, eu vou dar mais atenção para as outras medicações que eu falei aqui, tá certo? Vou deixar o link aqui embaixo para que vocês possam acessar esse vídeo da oxandrolona, caso seja do interesse de vocês, tá bom? Mas de forma geral, como eu falei, todos eles são derivados do DHT. Então, o que eu falei até agora vale para a oxandrolona, tá certo? Não aromatiza, mas tem um risco de piorar seu colesterol, de virilização, de inibição do eixo, de hepatotoxicidade, tá certo? Então, isso vale para a oxandrolona e para todas as outras que eu vou falar a partir de agora, tá bom? Então, vamos lá. Dando continuidade, falar um pouquinho sobre a metenolona, que é o primobolan, certo? O primobolan, pessoal, ficou famoso por ser a queridinha do Arnold Schwarzenegger, né? Ele falou que era uma droga que ele utilizava bastante, que ele gostava na sua preparação, tá bom? É uma medicação que a gente encontra, é um anabolizante que a gente encontra na via injetável e oral, tá certo? Comparado com os outros aqui, tá certo? Lembra que eu falei que um dos efeitos, né, um dos benefícios dos anabolizantes via oral é a sua questão do efeito anabólico mais elevado para o efeito androgênico baixo. O primobolan também tem um efeito androgênico mais baixo, mas também tem um efeito anabólico um pouco mais baixo que os outros aqui, tá certo? Ela é uma droga menos potente, digamos assim, mais resguardada para as fases de cutting, né, onde o indivíduo visa mais definição muscular, tá bom? Também é um pouco menos hepatotóxica do que as demais que eu vou falar aqui. E o grande ponto negativo dela é realmente a questão financeira. É uma droga de alto custo, né? Tá certo? Os ciclos que envolvem primobolan acabam, pelo efeito que ela tem, pelo benefício estético que ela pode promover, acaba não compensando pela questão financeira. Então, é uma droga que hoje é mais resguardada realmente para atletas de elite que querem fazer uma preparação mais intensiva no cutting ali, tá certo? De forma geral, esse quesito financeiro aí acaba sendo um grande impedimento para o uso dessa substância, tá certo? Dando continuidade, o estanozolol, aí sim nós temos uma droga extremamente potente no ponto de vista anabólico, tá certo? E extremamente potente também no potencial de efeitos colaterais, né? Tanto de piora de colesterol quanto de efeito hepatotóxico, tá certo? Mas um colateral bem ligado ao estanozolol, bem
intrínseco ao seu uso é o colateral relacionado ao ressecamento articular. Então o cara começa a ter artralgia, dor nas articulações. E para um indivíduo que treina, que pega pesado, esse é um colateral que pode ser bem incômodo e que pode interferir bastante no seu rendimento, tá certo? Nós temos também o estanozolol na forma injetável e oral, tá certo? Também tem seu efeito virilizante, então tem muita mulher que usa estanozolol achando que não vai dar em nada e que acaba gerando um engrossamento da voz, fica naquela voz estranha, né? Tá certo? Então, cuidado com essa dose, tá bom? Na relação anabólica androgênica, nós temos o estanozolol, aqui para efeito de comparação é o seguinte: testosterona, numa escala, né? Ela seria 100 pontos para potencial anabólico, 100 pontos para potencial androgênico, tá certo? Quando a gente fala da primobolan, o potencial anabólico dela é de 88, um pouco menos anabólico do que a testosterona, mas o potencial androgênico é entre 44 e 57, então também menos androgênico do que a testosterona. Como eu falei, é uma droga bem menos anabólica do que as outras aqui. Eu digo menos anabólica porque é o seguinte: o estanozolol, que eu estava falando, o potencial anabólico dele vai para 320, enquanto o androgênico é de 30, né? Então assim, você vê esse 30, mas não quer dizer que ele não vai ter efeito androgênico, tá certo? Dando continuidade aqui, vem a oximetolona, que é o hemogenin. E aí, seguindo nessa escala, também o hemogenin tem um potencial anabólico de 320, potencial androgênico de 45, tá certo? Aqui o hemogenin é uma droga que tem um potente efeito anabólico, tá certo? Para grandes ganhos de massa muscular, porém é uma droga que eu não vejo com bons olhos, porque é o seguinte: ela é uma droga que geralmente promove grande aumento de volume muscular às custas de retenção hídrica. Então você fica retido, é aquele ganho de água, tá certo? Então é aquele ganho que enquanto você está utilizando você fica grandão, mas quando parou de usar você perde tudo. Então assim, há uma grande perda da massa que foi ganhada no ciclo, no período do pós-ciclo, tá certo? Além disso, é uma droga que piora a sua resistência insulínica, tá certo? Tem um potencial para aumento de pressão arterial. Então, assim, muito colateral para um ganho de pouca qualidade, certo? Além disso, como eu falei, ela também é um análogo do DHT, ela não aromatiza, tá bom? Então, ela não vai converter em estradiol, mas ela tem um potencial de gerar ginecomastia pela via da prolactina, certo? Então, as outras medicações que eu falei até agora, provavelmente nenhuma delas vai gerar ginecomastia. O hemogenin pode causar, mas não pelo estradiol, e sim pela elevação da prolactina. É um cuidado a mais que a gente deve ter. Então é uma droga que geralmente é utilizada em ciclos curtos, intervalos curtos de tempo, no máximo 4 a 6 semanas, e depois se faz o washout dela, né? Geralmente é mais reservada para indivíduos já mais experientes, avançados, né? Que estão naquela fase de bulking ali, tá certo? Tem que ter muito cuidado com essa droga, porque assim, como é uma droga que retém líquido, piora a resistência insulínica, você tiver com a dieta desbalanceada aí, com carboidrato de alto índice glicêmico, muito sódio, então a chance de você ter só colateral e pouco resultado é bem grande, tá certo? E para finalizar aqui sobre os anabolizantes orais, falar um pouquinho agora sobre o Dianabol, que é a metandrostenolona, tá certo? O Dianabol não é um derivado da DHT, é um derivado da testosterona, tá certo? Potencial anabólico vai de 90 a 210, potencial androgênico 40 a 60, tá certo? Aqui é uma droga que a gente é famosa por ser aquela droga que bate rápido, você tem um efeito anabólico muito rápido de resultado visível com ela, tá certo? A diferença aqui, a única diferença que ela vai ter com as outras, né, é que ela, diferente das demais, ela tem um efeitozinho aromatizante, então ela pode aromatizar, pode predispor ginecomastia, tem um potencial para aumento da pressão arterial, tá certo? E como todas as outras, vai ter todos aqueles colaterais aí. Realmente o grande diferencial dela aí, o grande ponto diferencial é que ela não é um análogo da DHT, então ela tem um potencial para gerar uma conversão ali em estradiol. Vai ser um cuidado que é preciso ter, tá certo, pessoal? Então, praticamente essas são as principais drogas que são utilizadas no mundo do fisiculturismo por via oral. Tentei ressaltar principalmente os efeitos colaterais que elas podem utilizar, que elas podem gerar, tá certo? Mais uma vez, esse vídeo não é indicação de uso, tem o intuito meramente informativo,
tá certo? Se você está utilizando alguma dessas medicações, dessas drogas, ou pensa em utilizar, tá certo? Repense e procure um médico, né, algum profissional que possa lhe orientar com segurança quanto ao uso, tá certo, pessoal? A informação que eu queria dar sobre esse assunto era basicamente isso. Mais uma vez reforço aqui a vocês: curta, comenta, compartilha com um amigo da academia, tá certo? E se inscreve no canal. Valeu, pessoal!